a força dos bons sentimentos. A gente agradece. Flávia, obrigado por abrir sua casa. A gente vir até essa Aracuru, estar próximo de vocês. Acho que a grande maioria das pessoas próximas do Flávio. A gente já tinha conversado sobre isso no passado, né? Que teríamos uma reunião nessa Aracuru para fazer com que a gente conversasse com as pessoas da comunidade. E o interessante é que, como já tinha isso tratado, várias outras coisas foram acontecendo. E essa reunião do dia 2, ela acabou tendo um significado ainda maior, que para nós é um significado de reestruturação. Na verdade, eu queria até convidar vocês, se a gente podia fazer aqui uma volta, vocês ficarem assim de frente para a gente, como mais para perto. Mais para perto, como se tivesse alguém falando e outro ouvindo. Né? Vamos fazer assim um círculo? Um círculo. Sim, conhecer um pouco de cada um de nós, quem nós somos. Não precisa ser nada longo. Eu sou fulano tal, moro no bairro tal. E começa por mim, vou fazer assim, e terminar aqui na Flávia, ficar a nossa anfitriã. Meu nome é Samuel, hoje moro no Novo Pilac, Duque de Caxias. Eu sou Rafael Santos e moro em Pinhal. Paula Cristina, moro em Novo Pilac. Paula Leandro Padia, moro em São João. Estou perdido em Caxias. Eu moro aqui no Passeio Tereza, Sarapuru. Ele não está ouvindo. Onde eu moro lá Mas o nome. Naelson. Boa noite. Boa noite, meu nome é Marta, eu moro na Vila do País. Moro em Xerém. Na Lapa de lá. Essa é minha pequena Beatriz. Meu nome é Anderson, moro no Rio de Janeiro. Eu moro no bairro do Engenho. Meu nome é Luzia, eu moro em Tracuru. Meu nome é Rafaela, moro em São João de Meriti. Meu nome é Marcos. Eu moro aqui mesmo em São E as meninas que acabaram de chegar? Meu nome é Tayane, eu moro aqui na Vila Mídia. Meu nome é Luciane, moro aqui na Vila Merla. Meu nome é Isabel, moro aqui na Vila Merla. Agora eu queria que as princesas levantassem as mãos. Levanta as mãos, princesas. Tirando as outras coisas são princesas. Essas meninas são meu projeto. Uma parte do projeto que eu faço aqui em casa. Então eu recebo os adolescentes do meu bairro e nós discutimos coisas de meninas. Então coisas todas do universo das adolescências. E aí é um projeto muito interessante. Nem todas puderam estar aqui, porque algumas não estão com parentes, passando férias, não sei o quê, mas uma parte está aqui. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz delas estarem aqui hoje, porque são minhas florzinhas, que eu amo muito. Eu sou a Flávia Pérez, eu estou recebendo vocês aqui hoje, quero que vocês se sintam em casa. Eu moro aqui mesmo. Meu nome é Edgar, sou do Partido Rede e moro em Xerém. Ter a Rede Caxias é uma oportunidade e uma responsabilidade. Sabemos que estamos vivendo um momento complicado na história do país. Um momento em que nós não acreditamos naqueles que nos representam, ou que pelo menos deveriam nos representar. Vivemos um momento em que nós vemos cada coisa na televisão que nos afasta da política. Quantos de nós não dissemos, isso é chato demais, isso é complicado, melhor não participar. É claro que quando falamos isso, nós estamos sendo vítimas do descrédito da política. Mas vale lembrar que eles decidem aquilo que nós vamos ter que fazer aqui. Muitas das coisas que acontecem em nossas vidas, como um atendimento médico, uma escola de qualidade, tudo isso depende da vontade política.
A rede ela vem para quebrar paradigmas. A rede ela vem para fazer essa diferença. Ter a rede em Caxias é dizer que nós podemos fazer essa diferença. E quebrando totalmente a ordem que eu tinha dito, vou pedir para o Rafael falar um pouco sobre a rede. Estamos conversando sobre o que é a rede. Apresentando a vocês um pouco, mas bem sucinta, até para não ter um momento para discutir isso maior e melhor, o que nós podemos fazer junto com a rede para mudarmos a história do nosso município. É isso. Bom, então, eu vou pedir perdão a vocês que estão sem óculos. Eu até anotei aqui em letra maior, porque senão eu ia conseguir enxergar o que eu tinha anotado. Mas uma coisa que eu acho importante dizer aqui é que a rede ela começou, ela já é bem antiga, esse projeto já é bem antigo, né? E nesse processo de formação do Partido Rede, que veio de vários movimentos, por exemplo, eu comecei na rede, eu vim do movimento Marina Silva, que foi um movimento de jovens que trabalhavam com o meio ambiente e queriam ver Marina Silva como presidente do Brasil. É isso mesmo. Então, mas a partir daí, vários movimentos foram surgindo, né, em prol da sustentabilidade e se juntaram, né? Só que o mote naquela época era a sustentabilidade e nova política. Tanto é que teve o movimento Nova Política, o Edgar sabe disso, participou desse movimento. E nesse movimento eu achei bem interessante que um dos motes era tirar tirar a política, tirar esse ranço político da população e dizer que política tem a ver sim com o nosso dia a dia, né? É claro que a gente está acostumado em ter governantes que chegam pra gente e dizem que a gente precisa, né? Em Caxias isso acontece desde a nossa história de fundação, né? Sempre chegam aqui e dizem, vocês precisam disso e eu vou fazer assim, né? Mas o que a rede está querendo se propor? Ouvir a população para que ela possa dizer o que ela está precisando, né? Então acho que o papel de vocês que estão aqui hoje, inclusive, que é sensível ao projeto da rede, é dizer aquilo que vocês querem, né? Porque senão chega a gente aqui de cima para baixo e diz, olha, vamos fazer isso porque é isso que vocês estão precisando. E às vezes não satisfaz aquilo que a população precisa. Então a rede de sustentabilidade, vocês podem perguntar, tá, gente? Vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Tá, gente? Nossa, que silêncio. Tá tudo bem, gente? Ah, que bom. Agora a gente fala, né? Cada professor. Então, a rede, ela tem alguns princípios e valores, né? E dentro da rede, os 5 princípios e valores da rede são a riqueza da diversidade, né? Democratizar a democracia, sustentabilidade por inteiro, cultura de paz e humanidade individual e coletiva. Quando a gente fala de riqueza da diversidade, a gente precisa deixar claro que a rede ela já nasceu plural, então você tem dentro da rede enfim, a gente tem discussões de gênero, tem discussões sobre religiosidade, então a gente precisa realmente juntar todas essas pessoas, até porque a gente tem que entender que a verdade não está em nós, a verdade está entre nós, né? E também a gente não pode, né, querer promover o novo, sabendo que, infelizmente, algumas posturas acabam gerando, como eu vou dizer essa palavra? Você quer me ajudar um pouco? Quando você tem a divergência entre... Discórdia, exatamente. Por exemplo, na rede a gente tem desde de evangélico a macumbeiro, desde heterossexual até homossexual, né? Então, o que a gente quer? A gente quer realmente promover, né, a nova política com todas as pessoas. É lógico, né? Se houver divergência de opiniões, né, lógico, a rede tem lá o seu estatuto, tem lá o que ela defende, mas a gente não precisa se desrespeitar, né? A rede está aberta realmente a todas as diferenças, né? E todas as pessoas realmente têm voz e vez dentro da rede, até porque um dos valores também é democratizar a democracia. E o que isso quer dizer na prática? É que a rede ela quer gerar oportunidade para que todos os brasileiros e brasileiras possam fazer parte da construção do processo político, né? Então, por exemplo, hoje está aqui na Induc de Caxias, é lógico, o Coletivo Municipal tem uma coordenação, porque é importante ter, mas isso não significa, aliás, o nosso papel aqui é facilitar para que vocês interajam com esse processo, né? Aliás, não existe rede se vocês não estivessem aqui, por exemplo. Então, por exemplo, tem um tema interessante que quer trazer para dentro da rede, traga, seja ele qual for. E uma das coisas que é bem importante de deixar claro é que é um dos princípios é a humildade individual e coletiva. É lógico que assim, a gente tem
pessoas de várias formações, tem professor, tem, enfim, tipo, tem várias pessoas que têm formações diferenciadas, mas isso não significa que, por exemplo, aquela pessoa que não tem uma escolaridade, enfim, que não tem tanta escolaridade, não possa intervir nesse processo. Aliás, não só pode, como deve. Até porque, eu quero dar um exemplo pessoal, no meu bairro tem uma senhora que ela tem só a 3ª série, ela a vida toda foi empregada doméstica, e é uma pessoa que, quando a gente foi falar de um projeto de sustentabilidade no bairro, ela foi que mais contribuiu e falou de coleta seletiva, e falou de sustentabilidade dentro do município, falou dos enchentes, falou daquilo que a preocupava, mas que ninguém ouvia, né? Então, o que acontece? A rede quer ouvir, né? Então, é isso. Por isso que eu digo, a postura da rede, e aliás, se quiser complementar, tá, gente? De não chegar aqui e dizer o que vocês precisam. É o movimento contrário, é o movimento inverso, porque a rede ela quer realmente ser novo. Né? E como é que é esse novo? Né? O que é essa nova política? O que é esse negócio aí? O que é isso aí? Né? A gente sabe que, infelizmente, tem muita coisa boa, né, que já está pronta, mas que não é colocada em prática. Muitas vezes o novo é colocar o que já tem pronto, de bom, em prática. Como, por exemplo, democratizar a democracia. E como é que você coloca isso de forma prática? Por exemplo, se você for observar alguns outros partidos, existe a lógica do poder pelo poder e não tem espaço para que as pessoas possam participar. Ao contrário da rede, que a gente tem uma porta-voz negra, mulher, né, que assumiu essa coordenação. Que você não vê isso em todos os partidos. Sempre aquela figura daquela pessoa que vai dizer e ditar o que vai acontecer, e a rede ela surge aí para dar uma resposta a isso e para agir diferente. E como é que isso vai se dar? Com a participação de todos, né? De ter voz e dizer realmente aquilo que pensa. Tá certo? Como dizer, o grande desafio da rede ao invés de dizer o que os outros têm que fazer, é entender e ouvir aqueles que realmente devem protagonizar a política. Nós estamos muito acostumados a vermos alguém falar e ouvirmos e seguirmos. A rede, o grande desafio e o grande interesse da rede é fazer com que a sua voz seja protagonista. Nós temos que estar sensíveis à grande voz que comanda a cidade. E não estou falando do prefeito, do vereador, estou falando da população, que ela, com os seus impostos, faz com que a cidade funcione. E, infelizmente, a gente vive isso em Caxias na pele: trânsito, falta de mobilidade, falta de estrutura de saúde, educação, ou seja, onde o imposto que nós pagamos no dia a dia não é bem colocado. O grande desafio da rede não é levantar a bandeira e pedir, por favor, me ajuda. Não é. Você concorda com essa bandeira? Ela é sua. É fazer com que a população se sinta representada por aquilo que falamos. E quando a população olha para uma pessoa, ou olha para uma ideia, e olha para um partido e diz: eu concordo e eu acredito nisso, isso deixa de ser um projeto e passa a ser algo dela, passa a ser algo palpável. É isso que nós precisamos construir para o Caxias, e é isso que nós propomos construir para o Brasil. Quando a Marina Silva, quem já deve, todo mundo já deve ouvir falar na Marina Silva, foi candidata a presidente em 2014, ela disse que nós temos que aprender a conversar com os núcleos vivos da sociedade, conversar com o povo. E não que a ideia tem que vir de cima para baixo, mas sim daqueles que realmente fazem a política acontecer. Somos nós, através dos nossos votos, através da nossa participação nas comunidades, como igrejas, associações de moradores e tudo mais. Esse é o nosso desafio. Em Caxias, a rede já existe há algum tempo, nós não vamos nos cortar a história. Ela teve um papel importante na captação de assinaturas durante o processo de assinatura para a criação da rede. Infelizmente, a rede não foi criada em 2014, numa manobra eleitoral, mas a Marina nunca deixou, Marina e todos os outros, nunca deixaram de acreditar no projeto da rede, projeto dos fanáticos. Mesmo assim, lançaram candidatura a presidente, fizeram uma plataforma de governo diferente e foram quase, se não me engano, mais de 20 milhões de votos pelo Brasil. 2015 inicia, a rede reinicia o seu processo de coleta de assinaturas. Muitos de nós que já estavam na rua desde 2013, voltamos em 2015 para buscar mais assinatura, e ela é oficializada no meio do ano. A rede se transformou, inclusive, se não me engano, no 34º partido do Brasil. Só que não é o 34º partido do Brasil querendo ser mais uma legenda. A proposta da rede é
não é ser o 34º partido, mas sim o partido que representa as pessoas. Uma nova política. Vocês vão ouvir isso sempre na rede. Nossa proposta é uma nova política. E nova política não é simplesmente chegar aqui, fazer uma reunião, mas chegar lá fora e ter atitudes igual esses tantos que nós criticamos e que sofremos. A nova política ela é construída não só no discurso, mas principalmente nos atos. Ter atitudes da nova política. E como é que é ter atitudes da nova política? É entender que nós somos um coletivo. E na rede tem uma coisa muito interessante, né, que a organização do partido é chamada de coletivo, não é chamada de diretório. O diretório é dirigido por algo, ou por alguém, ou que alguém pode comprar. O coletivo é feito por pessoas. Nós somos o coletivo. A rede também acaba sofrendo muito, porque por acreditar em coletivo, acaba ficando muito claro aqueles que pensam em individual, pensam apenas em si próprio, ou apenas nos seus próprios projetos. E é isso que nós queremos expurgar, é isso que nós queremos fazer de diferente. Esse projeto não é meu, mas também não é seu, ele é nosso. É um projeto de outras pessoas que ainda não estão aqui, mas que você pode trazer. É um projeto de outras pessoas que ainda não conhecem a rede, mas se conhecerem, vão gostar e vão participar. Eu queria complementar uma coisa. E qual é a importância de um coletivo municipal? Né? A gente sabe que quem vive nesse município ou qualquer outro, sabe que é na eleição municipal, né, que se define 80% da sua vida. Por exemplo, você pega o seu lixo da sua casa, amarrou na sacolinha e colocou na porta. Quem vai buscar é a prefeitura. A escola municipal que seu filho estuda é da prefeitura. O posto de saúde, enfim, toda a manutenção do município é feita pela prefeitura. Então o coletivo municipal é importante, e é importante inclusive vocês ocuparem esse espaço para trazer justamente aquilo que vocês demandam e acreditam que seja melhores para o município. Eu achei até interessante, Flávia, você ter esse projeto chamado Coisas de Meninas, porque, por exemplo, desculpa, mas é uma preocupação pessoal minha, o índice de violência contra a mulher que o Duque de Caxias tem é surreal, sabe? Não é normal você ver mulheres apanhando, né, a sua vizinha apanhando do lado da sua casa e aí você se pergunta, nossa, o que eu posso fazer por isso, sabe? Tipo, acho que precisa tratar tanto esse homem quanto essa mulher. Por isso, só um exemplo. O que a prefeitura tem a ver com isso? Gente, muita coisa. Na minha opinião, muita coisa. Então, são temas que são corriqueiros, são do seu dia a dia mesmo, que o coletivo municipal quer tratar e incidir politicamente para promover mudanças. Inclusive, só para complementar, só para concluir, a rede ela leva sustentabilidade no nome. Muitas pessoas falam, mas sustentabilidade, que negócio é isso? O que é isso? O que é? É só verde por verde? É só preservar o verde, está tudo bem. Não, sustentabilidade é um pouco mais que isso. Eu acho que debaixo desse guarda-chuva da sustentabilidade, é uma coisa até que a Marina fala, é que tem a sustentabilidade econômica, ética, estética, política, social e de valores. E traduzindo isso, por exemplo, falando de economia, ter relações econômicas que tragam benefícios para a população. Eu não queria me adiantar, mas particularmente, por exemplo, a gente tem uma relação econômica na Prefeitura de Caxias muito grande com as empresas de ônibus que não nos favorece, na minha opinião. Porque a gente tem até hoje dentro do município tarifa inteira e meia tarifa. Então, como é que é essa relação? Então, isso também é sustentabilidade. O ônibus que você pega, a fumaça que você respira quando o ônibus passa, isso tem a ver com sustentabilidade também. Mas, enfim, é uma série de coisas. Então, é justamente isso. A gente tem que realmente entender que o coletivo municipal é importante para incidir na nossa vida diretamente e também aproximar a sustentabilidade da gente. É isso. E quem traz isso são vocês. Acho que eu concluí. Para complementar. Você falou de violência doméstica e eu tenho uma atuação muito forte nesse setor porque é minha área de especialização. E eu já atuei muito e continuo atuando até hoje. Então, antes que a gente termine esse parágrafo, eu gostaria muito de pedir para vocês que metam a colher na briga de marido e mulher. Porque viu a bagunça, chama a polícia. Porque você pode estar evitando uma tragédia. Porque a gente escuta muita coisa, a gente, não vou me meter, que o cara está batendo nela, você escuta gritos, às vezes a pessoa pede socorro e ninguém faz nada. Entendeu? Então, às vezes, o outro é descontrolado e isso é uma relação muito difícil de você tratar numa palestra aberta com outros temas que não são esses. Aqui isso rende coisas para um semestre de conversa. Mas, assim, isso é assunto da minha... todos os meus TCCs têm isso no meio.
tem violência doméstica, tem violência contra o idoso, contra a criança. Isso acontece. Então, metam a colher. Se escutarem uma briga e vocês perceberem que está ficando feio, chamem a polícia. Porque pelo menos vocês podem estar salvando alguém. Como já aconteceu em muitos casos aqui. Ok? Passo a palavra para o Anderson, representa hoje a nossa coordenação estadual, presidente estadual da nossa reunião, e fica à vontade, Anderson. Bom, na verdade eu não queria falar nada, né? Porque eu estou muito bem representado aqui pelo Rafael, não é isso? Pelo meu amigo Samuel. Primeiramente eu queria agradecer a Flávia, sabe, Flávia? Porque assim, eu tenho uma história de 14 anos de caminhada na política. Eu venho do PT, sabe? E eu aprendi por onde eu passo. Nossa, já perdi a conta de quantas reuniões eu fiz assim em casas, né? E sempre a gente agradecer quem abre a casa pra gente. Primeiro, para tratar de política, né? Que é um tema muito caro pra gente, né? A gente vive um desgaste muito grande, né? Então eu queria te agradecer por isso, sabe? Pela tua generosidade, teu carinho. E segundo, agradecer a presença de vocês. Pra gente estar falando do nosso futuro, né? Para falar de partido, para falar de sonhos, para falar de desejos, né? Às vezes até traz lamentações também, faz parte, né? Quando a gente se reúne, a gente quer partilhar tudo com os outros, né? Essa questão também que é muito delicada, a violência contra a mulher, né? Questão de congresso. Muito caro, né? Até já teve na ONU essa questão da sociedade, né? Isso. Bom, eu queria dar um testemunho para vocês. Eu cheguei na rede ano passado com a eleição da nova direção do partido. Havia uma direção antiga, né? O Samuel conhece, o Rafael conhece, né? Então eu cheguei com esse intuito, como outros amigos, como o nosso querido porta-voz, o Luiz Eduardo, a querida Ana Paula, nossa querida, né, mulher negra, professora, batalhadora, guerreira, né, como outros, assim, para se doar. Para fazer o quê? Para construir um instrumento de transformação social. A gente está pensando na rede e a gente está gestando a rede, porque a rede não está pronta ainda, está nesse processo de gestação. A gente quer gestar a rede para que a rede realmente seja esse instrumento para a gente. Isso para a gente é muito caro, porque a gente está tendo muito cuidado com certas coisas dentro desse processo. Então, quando eu comecei a conhecer o diagnóstico de Estado, comecei a entender como é que o partido estava sendo construído, os relatos que eu comecei a ter acesso, que aqui em Caxias estava tendo um pouco de ruído, estava tendo um pouco de problema. Que ao nosso ver, tudo que a gente quer é muito ruim. Porque ao invés da gente construir, mostrar para as pessoas que a gente quer fazer diferente, que a gente quer ser diferente, a gente estava tendo que gastar tempo para poder botar o partido nos eixos, né? Vou usar essa palavra, nessa terminologia. Por que isso? Para que isso? Para que a gente, lá na frente, a gente possa colher os frutos disso. Né? Então, nesse processo eu conheci o Samuel, não conheci o Rafael ainda. Já tinha ouvido muito bem de você, falar bem de você, viu, Rafael? Que sorte. O Luiz sempre falou muito bem de você, sabe? Olha, Isso é uma experiência. tem um querido lá, o Rafael, né? Que era o antigo coordenador e por um processo desse que eu comentava, deixou de ser coordenador, né? Processo pesado, viu? Mas eu acho que como a gente quer gestar o partido dessa forma, com vocês, apostando em vocês,
entregando e delegando essa autonomia para vocês, a gente teve que dar uma parada em algumas atuações para poder estar acertando algumas coisas. Então, graças a Deus, eu já tinha conversado com o Samuel, eu já tinha pedido uma reunião, eu queria conhecer Caxias, queria conhecer as pessoas que estão discutindo política, as pessoas que estão envolvidas com o processo. Então eu tive alguns problemas. Fui eu que pedi para o Samuel de marcar uma reunião que a gente tinha marcado aqui. Eu estava numa reunião executiva, estava enrolado, preso. Eu tenho uma mãe que é deficiente visual, então tive um problema pessoal em casa com minha mãe, então eu tive que sair correndo da reunião executiva, tive que resolver o problema com minha mãe, então peço desculpas. Tá, Samuel? Não, acho que vale a pena a gente colocar as coisas para que as pessoas entendam e... né? Então eu tive essa dificuldade, eu estava querendo conhecer, o Samuel sabe disso. Enfim, então, pelas situações da vida, acabou sendo hoje. Né? Depois desse processo todo, acho que vocês acompanharam, né, a nossa atuação. Acho que agora as coisas aqui em Caxias estão mais claras, estão mais transparentes, né? Não sinto nenhum ruído agora. Acho que vocês estão com toda a liberdade, toda a autonomia para poder realmente pegar esse instrumento e transformar Caxias, melhorar Caxias, sabe? Como o Samuel bem disse, o Rafael bem disse. Vocês construir essa bandeira, como o Samuel disse, né? Não é levantar a bandeira, construir a bandeira mesmo, é pegar o mastro, começar a tecer a bandeira, desenhar a bandeira, colocar a bandeira lá, e chegar um dado momento você levantar a bandeira. Eu acho que é isso que o Caxias está precisando. O que a direção estadual entende, e como a direção estadual vê Caxias, não só Caxias, como a Baixada Fluminense toda. A gente, lá no Rio de Janeiro, também vai ter um processo muito intenso. Provavelmente a gente tenha um representante nosso da rede que vai estar empunhando essa bandeira no Rio de Janeiro, que é uma capital muito emblemática, muito difícil de se fazer política, porque onde quem reina na capital é o PMDB. A gente sabe, vocês têm uma peça importantíssima nessa engrenagem que é daqui de Caxias, embora não more em Caxias, mas a atuação, a base dele, a origem dele aqui de Caxias, né? Preciso citar nomes aqui, eu acho que todos conhecem, né? Então a gente vai para esse enfrentamento na capital, mas só que a gente entende que a capital, por si só, não consegue trabalhar nessa engrenagem sem a Baixada estar envolvida como um todo. Então a gente aposta muito aqui em Caxias, São João, Nova Iguaçu, Mesquita, Belfor Roxo, Japeri, Queimados, porque a gente entende que os problemas, uma reunião que eu participei, eu lembrei disso agora, uma reunião que eu participei com o Samuel, levantou um cidadão lá na reunião e falou assim: mas aqui no meu bairro, no meu município, não tem banco, não tem correio, não tem nada. Eu falei: nossa, que engraçado, lá no meu bairro também não tem nada disso. Não tem banco, não tem correio, não tem nada. Então, pra gente entender e ter a dimensão que os problemas são regionais e metropolitanos. Então a gente às vezes atravessa aqui uma rua para outro município, os problemas são os mesmos. Então, eu moro lá no Rio, os problemas são os mesmos. Então a gente quer tratar disso como problemas metropolitanos. Então por isso a direção estadual, eu estou aqui representando a direção estadual, vou dizer para vocês que nós vamos tratar Caxias com muito carinho, né? Algumas pessoas colocaram e ventilaram, né, nos meios de comunicação, dizendo que a direção atual não estava preocupada com nada, que a direção atual só ficaria em determinado local da cidade. Então, eu acho que a presença da direção estadual aqui mostra para vocês que vocês têm muita importância nesse processo. Então,
É por isso que a gente acredita que Caxias realmente pode ser uma célula transformadora, uma célula que realmente possa interferir nessa realidade, né, como eu bem disse, pegando esses princípios da rede e realmente escutando a população, não mostrando nada, não levando nada pronto, e sim trabalhando com vocês, escutando vocês. Eu acho que isso que é a grande riqueza da rede, essa parceria, né, essa abertura, essa diversidade, né, essa riqueza cultural, né, que para a gente poder realmente startar esse processo em Caxias, porque esse processo está muito truncado, muito difícil e muito complicado. Então, eu estou aqui para referendar essa nova atuação das pessoas que fazem política em Caxias, né? Samuel Marques, Rafael, eles estão em sintonia total com a nova direção estadual. Então, tudo que eles estão caminhando, tocando junto com vocês, tem essa plenitude, essa parceria total com vocês. Então, estou aqui me colocando à disposição de voltar outras vezes, de estar com vocês, de ajudar, acompanhar, amadurecer esse processo com vocês e agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. A apresentação, conversamos, seguindo quase com o roteiro, para apresentar as pessoas que estão nessa nova coordenação executiva. Isso aí. Até para poder explicar a todos vocês o que está sendo, a rede do Caxias, ela está passando por uma nova fase, que é uma fase da implementação daquilo que nós acabamos de conversar. Como o Anderson muito bem disse, alguns ruídos, algumas coisas estavam totalmente fora daquilo que a rede acredita. A rede acredita que pode ser um canal de mudança para Caxias. Precisamos fazer isso. Mas precisamos fazer isso de maneira coletiva, sem um discurso de que existe um salvador, no caso político. Esse Messias político não existe. Esse Messias político não, depende das pessoas. Essa construção é nossa. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Senão não é democracia. Senão a democracia é totalmente... E essa questão que o pastor acabou de tocar senão a democracia não existe. E nós chegamos a não ter isso, de uma certa maneira. A horizontalidade da rede, é um termo que a gente usa, a horizontalidade, nós estamos todos no mesmo patamar. A minha amiga aqui da minha frente, qual é o nome dela? Selena. Ela tem menos voz de comando que eu, Rafael, Edgar, a Flávia, a mesma. Porque você é construtor desse processo, independente de qualquer outro que esteja ao seu lado. É seu. É seu. E das outras pessoas que, com certeza, se você acreditar, vai querer participar. Eu costumo dizer, até falei isso com o Anderson uma vez, até falei isso com o Eduardo Manso. A rede tem uma coisa interessante, que você se anima e você quer que todo mundo que você conhece participe. Que você quer que as pessoas também sintam o que você está sentindo. Quando eu entrei na rede, ela sabe, minha esposa está aqui, sabe que nós não íamos nos envolver mais com política. E a rede ela foi nos contagiando de uma maneira que a gente quer que todo mundo que a gente conhece, que tem uma grande relação de amizade, poxa, experimenta isso também, experimenta isso. É quase um evangelizar, né? Eu queria apresentar algumas pessoas que fazem parte desse executivo municipal, que foram ordenadas essa semana, na quinta-feira, pela estadual, que são pessoas que estão responsáveis por tocar esse processo, e que não sou só eu, imagina, muito pelo contrário, nada disso teria sido possível se essas pessoas não tivessem existido e se essas pessoas não tivessem tido voz diante de tudo aquilo que você sabe que aconteceu. Imagina. Sem ordem precisa, de maneira aleatória. Leandro, Edgar Mota, Rafael Santos, Paula Guimarães, Flávia Pérez, Márcia, Samuel Marques, se eu não me engano, acho que Glaucia Ramos e o Edson. Outra pessoa que pra gente é muito importante, mas não está na executiva, mas é muito importante, Larissa,
nossa deputada juvenil, quem não que isso? Pra quem não sabe, pra quem não tem a história dela, pô, não falou. Clara quer comentar. Não, eu quero falar para as minhas princesas dessa princesa. Parabéns. Porque ela parabéns. tem 16 anos. Olha só que coisa interessante. Lembra uma das coisas que nós conversamos nas nossas reuniões, quando a gente faz aqui em casa? O que acontece? Ela tem 16 anos e ela faz um projeto lindo, que é levar a informação democraticamente a todos os lugares. Se a Larissa pode, com toda a história de vida que ela tem, que é uma menina que tem muito esforço e tem muita força de vontade, e ela passa por muitas situações na vida que exigem muito dela. Qualquer uma de nós podemos, qualquer uma de vocês pode. Qualquer uma de vocês podem transformar o espaço em que vive, a escola em que estuda, a casa de vocês, os amigos de vocês. Com uma palavra, um gesto, vocês podem fazer muita coisa. A Larissa tem 16 anos e é deputada juvenil. Gente, isso aí pra mim é um orgulho. Assim como qualquer uma de vocês pode ser também. Eu quero que vocês olhem essa menina e depois troquem zap com ela, porque vale muito a pena. Vale a pena, vale muito a pena. Quem tem o zap, a Larissa já vai. Eu vou adicionar ela no grupo das princesas, tá? E a Glaucia tá passando uma lista com nome e telefone. Quem puder colocar o telefone que tem o WhatsApp, vocês já vão sendo adicionados no grupo. A Larissa tem um grupo da Rede de Juventude. Então, as princesas da Flávia, as meninas da Flávia. Princesa deputada. Princesa deputada. E detalhe, estuda em colégio público, tá? Estuda em colégio público, estudou em colégio público, como qualquer um de nós aqui. Que é um dos requisitos, inclusive. Eu queria falar uma coisa. Então, a gente tem sobre as mídias da Rede Caxias, pode falar agora, já era o momento. Acho que sim. Tá. Então a gente tem uma página na internet, no Facebook, que é Coletivo Municipal do Duque de Caxias, e vocês podem chamar as pessoas para lá, para curtir a página, acompanhar as novidades e também entrar em contato. Rede de Sustentabilidade do Duque de Caxias. Essa é a página, gente, ó. Tá um pouco com esse logo aqui da parede. Isso, exatamente. E aí, lá vocês podem mandar mensagem também, pra gente poder conversar. Falar com a gente. Exatamente, falar com a gente. E aí, eu acho que a gente vai disponibilizar os contatos depois para quem quiser entrar em contato, quiser conversar. E eu queria reforçar isso de novo, gente, importante. Independente de como fale, do jeito que fale, do que sabe, do que não sabe, a gente quando for conversar com vocês, não vou nem perguntar a escolaridade. É porque às vezes a gente está acostumado a falar com bastante gente, participar de bastante grupo, bastante discussão, mas a nossa função aqui, na verdade, é de ser porta-voz para hoje representar. Então, tipo, realmente, ocupe o espaço da rede, chame pessoas para ocupar esse espaço, né, e para trazer políticas públicas para o município de vocês, do jeito que for, tá bom, gente? Só para deixar isso claro. E é muito importante. E os jovens também, tá? As meninas, as princesas. As minhas princesas. As princesas, por favor, olha, gente, olha aqui, ó. Olha o que vocês têm do lado. Vocês podem conversar com ela, trazer demandas que... A gente fala direto aqui, ó, no zap. Eu queria só lembrar da Flávia falar que todos os enredados foram convidados dentro das redes sociais, marcados. A estadual, na semana que vem, vai estar disponibilizando os filiados da rede. Nós vamos estar ligando, não vai mandar e-mail não, Anderson, vamos estar ligando pessoalmente, chamando para as reuniões. É uma forma direta, tem pessoal, você fala assim, fazemos questão da sua participação. A rede ela tem um desafio excepcional, essas pessoas estão aqui, que só faltou o Edson, que está trabalhando hoje, escala, né? Hoje, quer dizer, não bate a escala, sabe como é que é. O que acontece? As pessoas que não conseguiram chegar aqui estão vindo do trabalho longe, que o trânsito ele é uma coisa assim, que não dá nem muito para falar, porque eu acho que assim está em tudo quanto é canto. As pessoas elas querem que a gente divulgue os problemas do bairro, por isso que muitas pessoas vieram aqui e me pediram para falar. Tá? Aqui quando chove, enche tudo. Então assim, eu já vou direto, porque eu sou uma pessoa muito direta e eu não faço rodeios. Não pode? Esses anos todos que passaram, pouca coisa foi feita por Saracuruna e por Caxias. Porque você, quando você administra uma cidade, quando você é gestor, você tem que fazer o seu trabalho, que é asfaltar. Tem alguém fazendo a ata? Tem, já está correndo. Quer fazer toda, que é matéria, nós estamos gravando ela toda. Tá, depois é bom escrever essas coisas. A ata, por exemplo, da última reunião da rede, foi gravada, já está pronta, eu tentei te mandar por e-mail. E a gente grava e
não corta nada. Lógico, e manda até mata um pouco extensa, mas é legal. Não, é importante. A riqueza dos detalhes, Detalhes. parece, Então, né? já que está todo mundo querendo saber a riqueza dos detalhes, sentimento, para que todos saibam, o nosso bairro ele é um bairro esquecido, porque umas ruas foram asfaltadas, outras não. Então, assim, fecharam os canais fluviais aqui e quando chove fica tudo preso. A água fica retida aqui dentro do bairro e as pessoas, elas têm água pela cintura. Tem casa que foi invadida e as pessoas perderam tudo. Então não adianta fazer um trabalho para maquiar. Todo mundo me pede para falar isso nas reuniões. É isso que nós queremos, que a infraestrutura seja reavaliada aqui. Porque você não pode chegar e entregar um trabalho desse, que ele é um trabalho tão delicado e é um trabalho complicado também de se fazer, porque quando você olha da pista, aqui embaixo é uma bacia. Aqui o bairro é assim. Então a gente precisa mexer nisso, aqui é muito baixo. Aqui alaga, as pessoas pedem isso. Me pediram também para falar a respeito da implantação de uma creche aqui. Porque tem muita pessoa que gostaria de trabalhar e não pode, porque não tem onde deixar as crianças. Então mais uma creche, porque nós já temos uma creche que ela não consegue dar conta da quantidade de crianças que nós temos. Tá? Fora mais outros detalhes que são assim de muita relevância. Tá? O nosso posto de saúde a gente precisa implementar. Agora eu acredito que Saracuruna só tem um posto de saúde, a Primavera tem um, e cada um em cada bairro. Assim, com um atendimento um pouco precário. Que não atende assim, a demanda também, mas eu acredito que é uma questão de gestão também, porque se você coloca dentro de um espaço desse uma pessoa que tenha uma visão voltada para esse tipo de trabalho especificamente, e a coisa se resolve. Tá? Então se eu coloco uma pessoa que tem uma especialização na área de gestão de saúde pública, eu já resolvo ali tudo. Eu não preciso de muita coisa, porque esse é só uma questão da pessoa que é o profissional certo. Então, eu gostaria muito que vocês viessem para as reuniões e trouxessem os seus amigos para que a gente pudesse discutir as coisas do local. Isso aí. Tá? A gente precisa que as pessoas saibam, porque isso aqui está sendo gravado. O que a gente precisa aqui? Porque não adianta vocês votarem em pessoas que vão vir aqui pegar o voto e simplesmente vão virar as costas e nunca mais elas voltam aqui. Tá? Quando você escolhe votar, você decidiu votar. Quando você escolhe não votar, você decidiu que uma pessoa vai colocar alguém ali no seu lugar. Entendeu? É muito... Você não decide. Então, de uma forma ou de outra, você está decidindo. Quando você não vota, quando você não escolhe, você simplesmente deixou para lá, deixou a oportunidade passar. Deixa outra pessoa escolher por você. Deixou outro escolher, pegar uma pessoa que de repente estava preparada, talhada para estar ali dentro. Vota nas pessoas de fora que nem entram aqui, mas o povo mesmo daqui do bairro, ninguém nem olha. Se você está com um candidato do bairro que pisa na lama com você, como é que você vai votar numa pessoa de fora que nunca veio aqui? Pelo amor de Deus, pensa, gente. Só vem na hora que precisa. Pode falar, querida. Eu acho também interessante a área de lazer. Sim. Porque, às vezes, vão botar assim, a creche para as crianças pequenas. Mas aonde eu moro, as crianças ficam na rua. Vamos botar que tivesse uma área de lazer. As mães sabiam onde as crianças, né? Uma ONG, eu não sei, alguma coisa assim, quebra-chato das crianças. Você mora aqui no bairro? Eu moro lá na frente. Legal, pertinho. E as crianças ficam tudo na rua, ficam nessas pracinhas aí, que a área de lazer aqui é assim, né? As pracinhas, um negócio de jogar bola e acabou, não tem mais nada. Então é só aquilo ali, não tem alguém para abraçar as crianças, para cuidar das crianças. Está notando esse detalhe. Uma coisa, né? Claro, claro. Projetos, né? Existem projetos nessa área. Dentro da rede nós temos pessoas que já têm projetos escritos nessa área aí. Então a gente precisa muito dar atenção para isso, porque também a formação das nossas crianças, isso é o nosso futuro, né? O futuro de toda a rede. Então isso aí não vai passar desapercebido, com certeza. Muitas vezes a gente vê na televisão pessoas mesmo que fazem isso pelas outras, né? Igual ele estava falando. Vamos botar assim, eu vou abrir um espaço na minha casa, aí ali eu vou tentar ajudar de alguma forma na educação, para que eles não fiquem na rua, né? Porque o tempo todo na rua, então ali só estão aprendendo coisas que não devem, porque não tem outra coisa para fazer. Uma ideia aqui. E ele só vai crescendo de maneiras erradas. O que acontece? Nós temos uma escola pública aqui. Ela tem
tem um espaço muito interessante. Então, eu acredito que um link com a escola pública, para nós utilizarmos o espaço, porque aí você já deixa de estar, você gasta uma grana investindo num outro espaço que você já tem. Se o momento é um momento de nós agregarmos, vamos usar o espaço da escola, vamos usar o espaço do CIEP, nós já temos pracinhas aqui, vamos implementar as pracinhas. Aí, ali no Marcílio Dias sempre, eu acho que acredito que ainda tem ainda, né? Mas aí sempre está em falta daqueles negócios também de professor, né? Nem sempre tem também. Nós temos mães, nós temos pessoas aqui no bairro que têm formação para serem voluntários, que já me procuraram e disseram que vão abraçar os projetos que vierem da rede. Entendeu? E eu acredito que abrir as escolas nos fins de semana para que as crianças possam aproveitar o espaço brincando numa colônia de férias, ou então assim, lá do lado também tem uma ONG também, né? Mas aí o que oferece é o quê? Muito para pessoas adultas, corte de costura, não sei o quê. Coisas também que o povo também quer alguma coisa diferente, né? Eu tô criando aqui no bairro. Eu não quero só ficar aprendendo corte de costura. É uma coisa interessante. A gente tem se tiver condições, a gente tem uns projetos interessantes. Já tivemos meninas que chegam no shopping, estão desfilando, tudo, sai dali. Entendeu? Só que não está tendo quem abrace ali e ajude eles. Então está simplesmente fechado, fechou, esse ano está fechado. Não tem nenhuma coisa nova. Teve o curso de inglês, acabou o curso de inglês, está fechado, não tem mais nada. Então não tem quem ajude. Só vou trazer só uma novidade para vocês, que eu esqueço de falar, porque eu acabo esquecendo, depois eu fico no zap para orientar o povo. Nós estamos criando uma cooperativa de mulheres aqui no bairro. Então, assim, já estou falando com as minhas senhoras, que eu sou, tem minhas princesas e minhas rainhas também. Eu estou falando com as minhas rainhas no zap. Então, nós estamos montando uma cooperativa de mulheres. Então, quem tiver um talento escondido, quem souber fazer um empadão, aquela pessoa que sabe fazer um bordado, quem sabe pintar um pano de prato com a Márcia Lugério, quem sabe fazer qualquer coisa, vamos agregar valores e juntar num espaço só, para que vocês possam produzir e nós chamarmos a comunidade para comprar, entendeu? Ao preço sem o imposto e que todos possam aproveitar em relação a isso. Em breve eu vou estar fazendo uma reunião só com as minhas rainhas aqui em casa e aí a gente discute isso melhor. Não vai ser agora porque isso aqui é uma reunião mais abrangente, vai ser depois, vai ser só com o nosso tema. Tá bom? Pode falar. Claro, eu queria complementar, achei incrível sua fala. Aliás, eu queria sobre a creche e você também sua participação. Mas a Samuel estava nessa reunião, a gente estava discutindo no Direto-Mental, nos movimentos sociais, né, que uma mulher falou, por que também não tem creche à noite para as mulheres que trabalham à noite? Assim, isso é muito importante levar em consideração, porque a prefeitura, né, o Estado, ele tem que assistir a população que mora nele. Então, se tem mulheres que trabalham à noite, precisa deixar suas crianças à noite para poder trabalhar, enfim. Então, isso é uma coisa também que está sendo discutida, mas tem que fortalecer essa discussão, inclusive levar essas meninas para conversar. Tem muita senhora aqui do bairro, muita moça, que se voluntariou na creche. Sim. Quero ficar, eu fico tantas horas. E você, quantas horas você quer ficar? Eu fico tantas horas. Isso aí já ajuda quem está na creche. Você pode entrar na creche, você tendo o seu filho, pode olhar, você tem acesso. Então isso é muito interessante, mas para isso nós precisamos agregar. Precisamos juntar o povo na rede para a gente poder falar sobre isso depois, cada hora com um tema. Ok? Exatamente. Leandro? Voltando ao assunto que o problema já fez, não só a população, mas todos os municípios, a falta de infraestrutura no município. Eu queria acrescentar um ponto que as pessoas olham só que o problema que está trazendo de enchente, mas esquece a área de saúde, que hoje nós temos uma praga chamada Aedes aegypti, que está proliferando as doenças como a zika, a chikungunya e a dengue. E todo ano é a mesma coisa, enchente e aumento da população desses mosquitos. Isso aí eu acho que são medidas simples que a população vai ter que interagir com o poder público e até mesmo eu acho que um grande forte disso que poderia resolver esse problema seria abrir as escolas e tentar interagir com os alunos e que é a grande massa da população para poder resolver esse problema, porque só o poder público não vai resolver. Você com Mas na certeza. verdade, o colégio hoje, lá eles começaram um projeto
que todos os anos, não sei se é em todos os colégios estaduais, mas pelo menos lá, eles deram 2 coisas pra gente consultar 2 famílias para saber se eles deram um relatório pra gente fazer perguntas, perguntar sobre se a gente cuida dos vasos da casa, essas coisas assim, e levar até eles que eles vão enviar para estadual, foi isso me informaram, eles vão enviar para estadual, justamente por isso, porque não só fazer pública, né, a prefeitura das coisas, mas a grande massa, como você falou, que são os estudantes também. A grande massa, e eu acho que projetos como que poderia dar incentivo aos próprios estudantes, como atividade extracurricular, poderia estar sendo agregada. Era o que eu ia falar sobre o que ela falou da área de lazer, projetos. Tipo, o CIEP, eu estudei no CIEP, tem um espaço enorme, que podia agregar alunos que ficam sem fazer nada aí na rua, que foi a minha realidade que eu estudei também no CIEP. E os alunos não queriam estudar, não participavam de nada, ficavam, sabe, sem perspectiva de vida, e eu entrei no parlamento para poder, pelo menos, ter alguma esperança. E eu vi essa esperança em cada um deles. E foi muito bom essa experiência, porque eu senti confiança. E isso me fez, e foi isso que me motivou a estar ali representando o Duque de Caxias, representando cada um deles, a confiança que eles depositaram em mim. Então foi muito importante isso, porque eu pude ver o problema. Eu não fui só em colégio, eu fui em vários, inclusive em 2 aqui de Sarapuruna, eu fui também. E percebi que há muitos problemas para os estudantes que os pais não notam, a prefeitura não nota, o Estado não nota, mas está ali presente. E a gente podia estar fazendo esses projetos para que os jovens saiam das ruas e tenham um futuro melhor, uma realidade diferente. Acho que, na verdade, as nossas crianças estão esquecidas, né? Estão esquecidas, muito bem esquecidas, que eles querem contar só com os que têm acima de 16 anos. E olhe lá, mesmo assim não cuidam depois. A única creche que tinha do lado de lá, que era um canguru, derrubaram o prédio. Derrubaram o prédio, fizeram a obra mal feita e acho que ficou lá, foi na época do primeiro mandato, né? O ex-prefeito nosso aí. Então, se a gente não cuida da criança, a tendência é mais tarde essa criança se tornar um adulto problemático. Problemático. Então, não cuida de um, cuidar de outro. Aí não adianta. Gente, colaborando aí com a fala dos amigos, né, a gente está, como o Anderson até falou, Rafael também, o quão importante é vocês, principalmente, né, que não fazem parte, entre aspas, de uma coordenação, mas como alguém comentou, né, fazem sim, vocês têm direito à voz, né, mas esse direito à voz é a partir do momento que vocês se disponibilizam a vir aqui, a estar aqui, a, entre aspas, perder o seu tempo, né, e estar aqui ouvindo, às vezes, coisas assim, caramba, ele está falando, mas eu não estou entendendo nada, mas vamos lá, vou ficar ali para eu ver se eu pego alguma coisa, entendeu? Então, de repente, quando você consegue entender, aí você, opa, calma aí, agora eu vou falar, né? E isso é interessante também. Eu, como os amigos, eu não estou também na política há muitos anos, né? Comecei por conta do meu amigo Samuel Marques, tá? No ano passado também, estou entendendo, ainda estou entendendo todo esse mecanismo, então às vezes eu prefiro mais ouvir do que falar, para a gente poder entender. Mas nós temos aqui em Caxias 9 coordenadores, correto? Se nós aqui estivéssemos na reunião dos 9 coordenadores e do Anderson, que veio lá da estadual, são 10 pessoas, aqui nós temos 26, né? Ou seja, 16 a mais, né? Além dos 10 coordenadores. Então, a gente pega uma palavra dele, né? Que está acontecendo isso, próximo de onde eu moro, na minha escola, a gente pega uma palavra dela. Então, essas palavras que vocês colocam aqui pra gente, essas palavras são interessantíssimas. O Rafa está até aqui anotando aqui, né? São muito pertinentes, são muito interessantes, né? Como a Larissa falou, a Flavinha, eu falei para ela falar porque é um projeto dela, né? Então falar com as meninas, o intuito é o que? Ajudar
né, principalmente como o pastor falou aqui, essas crianças, porque nós somos professores, eu e Samuel, né, então a gente dá aula para essa faixa etária, então ajudar essas crianças, né, nós somos basicamente, né, Paulinho, pais deles, né, consideramos assim, né, pais dessas crianças. Então, essa ajuda, essa troca que a gente tenta fazer aqui, e acho que até está conseguindo fazer, essa troca assim é muito interessante. E é isso que se disponibiliza o Partido Rede. É isso que se disponibiliza a rede. Não está dentro de uma sala, trancado, o pessoal de terno e gravata e conversando e todo mundo, né? Desculpa, pastor, a palavra. Amém. Aí daqui a pouco vai todo mundo embora. Poxa, não entendi nada. Não entendi absolutamente nada do que aquele camarada ali falou, né? As meninas aí, entendeu? Se tiverem, poxa, eu não entendi isso, pode perguntar, né? Assim, a gente vai sempre com a questão do professor, do professorado, tentar ser o mais didático possível, né? Para que vocês possam entender, às vezes, qual a idade, a sua idade? A de verde? Isso. 12. Aí as pessoas às vezes pensam assim, caramba, o que ela está fazendo aqui, né? Ela tem 12 anos. Sim, gente, ela tem 12 anos, mas ela necessita de quê? Apenas do único posto, né, Flavinha, que tem aqui no nosso bairro? Não, ela necessitaria de outros postos. Ou apenas de uma escola municipal que tem condições e a gente sabe que não tem. Entendeu? Nós fomos, eu e Samuel, só dar eu falei igual antes, né, só dar um testemunho. A gente foi à FAETEC, a central, e eu fui ao banheiro e fiquei com vergonha. Eu falei assim, cara, não vou tirar a foto. Eu falei, não vou tirar não. Porque assim, é uma coisa totalmente, sabe, fora do nosso contexto. Assim, um banheiro totalmente destruído, né? Um banheiro destruído mesmo, sabe? Coisa assim mesmo, parece que passou um vendaval ali e a gente fala assim, nossa gente, isso aqui é do Estado. E vocês, né, não estão vendo isso, infelizmente. Não porque às vezes não querem ver, porque assim não tem essa possibilidade de ir até lá, né? Essa possibilidade de saber realmente o que está acontecendo. Então, nós aqui do Partido Rede, né? Nós queremos sim dar essa oportunidade para vocês e que na próxima reunião, quando houver aqui na casa de Flávia, poxa, legal, o pessoal lá falou, poxa, tem uns projetos, tem muitos projetos, pô, Flavinha está montando mais um e tudo mais, poxa, vamos lá, vamos participar, né? Para cada um de vocês trazer um amigo, vamos lá ouvir, pelo menos ouvir, gente, você vai perder 1h30, 2 horas aqui só ouvindo. Entendeu? Se depois vocês forem para casa e falar assim, pô, aquele cara lá só falou besteira, não tem problema, né? O importante aqui é nós o que? Darmos o recado, né? A gente trocar. Esse que é a principal finalidade aqui do nosso partido, essa troca, tá? Que é muito importante. E já não vai finalizar, mas já reiterando, né? Convidem seus amigos, né? Até para Flávia, entendeu? Assim, pô, Flávia, vamos lá marcar uma reuniãozinha daquela que você fez, mas pô, pode ser com você, a gente expõe, né? E você que é lá do outro lado expõe o problema, aí vem uma lá do outro lado expõe o problema também. Eu acho que isso é interessante, tem que haver isso, gente, essa troca, né? A gente pega sempre no Face, só para terminar. Hoje eu peguei uma imagem, até postei para minha esposa, que tinha um cara jogando uma lata de lixo, muitos já devem ter visto, né? Jogando lixo na rua. Aí falou assim, nossa, já vem a chuva, né? E esse prefeito não faz nada. Poxa, tudo bem, ele não faz, mas nós também temos que fazer, né? Então, é isso que a gente tem que colocar aí, incutir na nossa cabeça, para a gente poder melhorar, não só o nosso bairro, mas o nosso município e por aí vai, ok? Gente, para a gente poder dar seguimento, que é para que não fique tarde, nós todos, com relação à mudança executiva, foram todos apresentados tanto a vocês quanto ao Anderson também, né, porque principalmente é mais fácil também até poder lembrar dos rostos, pessoas que vão estar, Anderson, tocando esse processo. Existe uma proposta,
Rafael, quer até uma Deixa eu só contar uma coisa aqui, Samuel, pra gente deixar claro, né? O que é a coordenação executiva provisória municipal? Né? Então, assim, na rede tem a estrutura do coletivo e tem a estrutura que a gente estava trabalhando, que esse coletivo viraria um elo municipal, que é que algumas pessoas chamam de diretório municipal, né? E outros partidos. Então, o pessoal se reuniu lá na Nacional, na Executiva Nacional, e decidiu que para a gente começar a facilitar, começar a startar o processo nos municípios, a gente começaria a constituir algumas comissões provisórias. Desculpa, pessoal, não consigo curar de uma gripe, é difícil. Algumas comissões provisórias nos municípios. Então, isso se daria a partir de abril, né? Porque tem um prazo de 180 dias para entrar numa junção em agosto, que seria o prazo legal para se virar um elo municipal, né? Por causa das eleições, convenção, nominata, essas questões burocráticas todas. Então, só para deixar bem claro que esse processo, né, segundo orientação da Nacional, que a gente pediu para antecipar um pouco, porque estava havendo alguns problemas, tinha algumas distorções, né? Então a gente pediu para antecipar um pouco, para poder constituir essas comissões nesse sentido. Então, assim, vocês aqui em Caxias estão com essa comissão, que é uma comissão que já tem um desenho do futuro elo municipal. Então, assim, que vocês já estão com essa nomenclatura e que vocês são o primeiro município que tem essa nomenclatura. O Fred está lá em Niterói, eles estão fazendo uma reunião nesse formato aqui, lá em Niterói também, era um outro município que a gente estava com um pouquinho de problema, então lá também está sendo constituída essa comissão provisória. Então, assim, isso estou colocando para vocês entenderem e ficar claro aqui como está sendo registrado, né? O porquê disso e por que tinha que ser dessa forma, só para dar essa... E o que é legal para registrar é que nós vimos dessa maneira. Não só a leitura da nota, mas com todas as ações, todas as movimentações feitas, nós vimos dessa maneira. E também, quando saiu a nota com os 9 nomes, nós vimos um esforço da estadual de, olha, existia isso, mas não estamos aqui intervindo desta maneira, não. Está aqui os nomes daqueles... E esse nome foi feito muito horizontal. Na verdade, muita gente dizer que não seria muito perfeito. Eu acho que o estadual, não só com relação a Caxias, outros municípios, eu reitero uma coisa que a gente tem falado muito em reuniões e com companheiros de outras cidades. A gente tem visto a estadual correr nas cidades, conversar os problemas, não fugir deles e tentar resolvê-los da melhor maneira possível através do consenso. E nós somos uma prova disso. Nós vemos essas provas em outros, porque hoje com a rede social, né, a gente consegue ver o que está acontecendo nos lugares, é mais rápido. Então, assim, mesmo, claro, registrando, essa é a ideia. Achei outra coisa maravilhosa na rede, né? Grava essas reuniões, isso é interessantíssimo. Mas a gente gostaria de falar isso tudo bem com você, de registrar. Você ouviu isso de mim outras vezes, é claro, mas em grupo. A gente tem visto, sim. Acho que quando está errado as pessoas falam, mas quando está certo as pessoas esquecem de falar. A rede, o Executivo Estadual não tem fugido dos problemas. Tem tentado resolver de várias maneiras, inclusive como pelo consenso, a gente tem visto em outros lugares. E nós somos a prova viva disso. Nós estamos aqui hoje graças a essa maneira de vocês deliberarem. E por falar em deliberação, a gente tem algumas propostas que gostaríamos de colocar aqui em pauta. Uma proposta que eu pensei, entre aquelas que nós tínhamos conversado, mas uma coisa que surgiu agora, é que nós temos que continuar o pensamento das reuniões em bairros. Por quê? O Duque de Caxias é uma cidade complicada para se locomover. É mentira minha? Não. Para nós chegarmos até aqui foi um sufoco. Existem outros companheiros nossos que não estão aqui e ainda estão presos no trânsito.
Vale lembrar que ontem, para eu chegar até a reunião, eu estava desde 4h30 do ônibus. E até as 7h30, eu já estava dentro dos limites do município dos Caxias. Quer dizer, é quase 2 horas só dentro do limite do município. Porque é um município que dentro desse gargalo urbano, ele sofre a influência de uma Brasil engarrafada, de uma Washington Luiz, engarrafada de uma linha vermelha, quer dizer, ele está no meio disso tudo e obviamente ele acaba sendo também vítima, além dos seus próprios problemas sócio-urbanos. E ele fez pedir, por exemplo, para que minha amiga Márcia esteja com muitas facilidades no centro de Caxias. Não é verdade? Há uma certa dificuldade de locomoção. Mas poderíamos ter muito mais pessoas se nós segmentássemos por bairro. Continuar esse processo de irmos a Barreta, Xerém, irmos a Ibari. Xerém já é mais essa caminhada. Sim, daqui para lá não tenha dúvida. Mas até pela distância, muita gente não quer até lá discutir política. Se o cara quiser ir, ele vai, mas é difícil, cara. É muito interessante esse formato, sabe, Samuel? Porque realmente é assim que a gente consegue ter contato e realmente escutar, né? O que as pessoas têm a dizer, quais são os problemas, né? Até partilhar certas coisas, né? As pessoas partilhar. Eu acho que é nesse sentido aí, viu, Samuel? E sempre registrando tudo, sabe? O Rafa está notando algumas questões do bairro que ajudam a construir o plano que a gente tem para Caxias. Mas é isso. Tudo, quando acabar de circular todos os bairros, né? Conversar com os núcleos vivos da sociedade, né? Até com entidades, né? Tá aqui o pastor, né? Você provavelmente deve ter algum conselho, alguma reunião que o senhor, né? Partilha alguma coisa com as pessoas, né? Então, nesse sentido, assim, a gente sempre preocupado em multiplicar essa célula, né, de multiplicação das ideias, né, como a gente pode melhorar o bairro, a vida das pessoas. Isso é muito importante. A nossa Helena que estava aqui, que está fazendo uma casinha pra gente, ela é daqui da Serra Espírita do bairro. Olha que legal. Né? Então, assim, eu acho tão importante a gente estar agregando todos dentro da mesma rede, as pessoas se respeitando. Porque, assim, o pastor, ele vem aqui na minha casa, ele sabe que eu não sou evangélica. Mas ele vem com o coração tão aberto. Mas ele sabe que você é uma pessoa de bem, né? E ela é muito bonita. E a Helena é uma pessoa tão... Ela é uma pessoa de mercado. É uma pessoa que... E é bom a gente ter as pessoas por perto. Mas é assim. Essa é a cultura de paz que a gente prega. É a questão da tolerância, a questão do respeito ao próximo, de suas escolhas, a questão de viver o âmago do livre-arbítrio. Em todos os lugares tem pessoas boas, em todos os lugares tem pessoas ruins. E tem que distinguir só isso, né, pastor? Distinguir eu queria falar uma coisa, pastor, eu gostei de você, viu? Mas quando você falou que o poder emana do povo, gente, pastor, E a igreja também é do povo. É isso. O pastor conhece a igreja. A liderança não é se o povo não existir. Os líderes são formados pelo povo. Então o povo tem que ter a consciência, saber o que está fazendo, saber onde está colocado no pé, e depois o camarada vota. Daqui a 6 meses ele esqueceu que foi o deputado que ele votou, aí está complicado. Né? Na verdade, a gente precisa reciclar nossas ideias. Convidar o Edgar para falar algo. O Edgar tem feito algumas propostas importantíssimas acerca da Constituição Rede. Boa noite para todo mundo. Geralmente eu falo muito breve, sou muito conciso. E vou começar dizendo para vocês que eu sou muito recente na política, né? Eu odiava a política, eu achava isso uma perda de tempo, uma bobagem isso, mas com o tempo eu fui me aproximando através de um site chamado Sonháticos, onde as pessoas discutiam, eu não sabia nem discutir a política, mas discutiam políticas de uma maneira completamente diferente, democrática. Eu gostei, familiarizei, e depois eu descobri que o Sonhático se transformou em rede. E era liderado por uma política que eu nem sabia quem era, Marina Silva. Quem será essa cidadã? Depois eu descobri o histórico dela. Gostei um pouco mais. Mas ainda assim estava meio afastado da política.
Então o Sonharte foi tomando uma forma maior, a rede foi tomando uma forma maior e foi se aproximando de Duque de Caxias. E eu pensei, por que não? Vou frequentar uma ou duas reuniões, vou ficar calado na minha, mas é tudo na mesma. Aí depois eu descobri que eu já estava, que nem a nossa amiga Dani, já estava até dando ideias, isso e aquilo. E eu concordo com você, precisamos ter mais lazer no nosso município. E a gente luta por isso, não é só saúde, educação, segurança, esses são os pilares, mas precisamos também do lazer, ter o que fazer em Duque de Caxias, entendeu? Então eu me aproximei da rede por conta disso. O prazer de fazer política também é lazer. E eu levo isso como lazer, não levo isso como um ofício, uma obrigação, uma coisa pesada. Eu vou naquela reunião chata, falar um monte de besteira. Não. Eu venho daqui com o maior prazer de poder ouvir toda a opinião, todas as opiniões, entendeu? De todo mundo, saber o que a pessoa tá querendo para o município dela e quais são as propostas, o que as pessoas têm feito na sua comunidade para poder ajudar as pessoas. E que a nossa amiga ali tá fugindo da câmera. Não tem como agora. Não tem como, ela tá pegando ela ali no canto. Então eu queria dizer isso. Eu comecei na vida política por diversão e agora estou dentro da política e ainda é por diversão. Eu queria convidar todos vocês a se divertirem junto comigo. Isso vai virar paixão, né? Uau! Isso já tá virando. Isso já virou uma paixão. Queria convidar todos vocês a participarem dessa brincadeira divertida. Obrigado, Edgar. Se alguém quer falar mais alguma coisa, seria muito interessante ouvi-los. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? É muito bom Dona Márcia. estar com você. Paula Guimarães. Que bom, Rafael, você ouviu alguma coisa dela? Eu ouvi ela dizer que ela é tímida. Ela é tímida. Paula é uma lutadora, aquela que não deixa de... Ela é mais tímida, mas uma guerreira, porque é uma demonstração de como a mulher tem tido um espaço no mundo atual, na importância da organização da sua casa, na organização do ganhar no pão da sua família, na organização de não deixar de participar da vida da sua família. Mulheres, vocês são a maioria, não só nessa reunião, vocês são a maioria em tudo. Alguém hoje falou comigo assim, tem muitas mulheres na rede? Eu falei, só tem. Nós somos minoria, né? Nós somos minoria. E é um problema muito sério na política, porque se discute a participação das mulheres, até através de leis, com relação às candidaturas, tem 30% de mulheres. Eu acho que a gente vai ter pouca dificuldade com isso. Os municípios que a gente conhece tem muitas mulheres, até candidatas, até pré-candidatas, e participando ativamente. O informe, acho que vale a pena ser falado, é que a rede em Caxias, a rede de modo geral no estado do Rio, ela quer participar das eleições de 2016. Com muito orgulho, a gente vê grandes nomes que podem se vislumbrar liderando a política em alguns municípios. Pessoas quais são os deputados da rede hoje? Quais são os representantes da rede hoje na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro e na Câmara Federal? No Rio de Janeiro nós temos o deputado Dr. Julianelli de Rezende, um homem íntegro, muito honesto, correto, e que foi eleito deputado estadual e que hoje está conosco na rede, fazendo um trabalho muito legal. É um médico e que tem tido um olhar muito especial para a saúde do estado do Rio e tem brigado muito por isso. Mas no governo do senhor Pezão, que não é a prioridade de saúde. Nós temos 2 deputados federais, mas é muito bom tê-los, porque a rede não aceita qualquer político. Bom deixar isso bem claro, gente. A rede não aceita qualquer político. E em vários estados, a rede negou deputados, porque eles tinham históricos ruins, não tinham nada a ver com a rede, enfim, não é qualquer um que se filia à rede, não. Em termos de deputado federal, nós temos o Mírio Teixeira, que é um deputado federal, já tem um certo tempo de deputação, um decano, e que tem um trabalho muito interessante na Câmara Federal. Nós temos o deputado Alessandro Molon, é um deputado muito bom, muito progressista, ao meu ver, tem uma visão especial minha de esquerda, é um cara que está sempre preocupado com aqueles que precisam ter voz, e pautou a vida pública dele nisso. Pautou a vida pública em dar voz a quem não tem. E isso é muito legal mesmo.
faltando, por exemplo, transparência. Alessandro Molon hoje é um dos líderes, por exemplo, na questão do Eduardo Cunha lá na Câmara de Deputados. É o Eduardo Cunha, que já deve ter ouvido falar no noticiário, que é o presidente da Câmara, mas sendo investigado por uma série de crimes. E o Molon tem brigado pelo Fora Cunha de uma maneira muito direta, sem ficar em cima do muro. Infelizmente tem muito político que gosta de ficar em cima do muro, né? Eu fico bem com um, eu fico bem com o outro. Não, a rede não tem essa pauta. Nós só temos um jeito de ficar bem, é com o povo. Não tem como ficar bem com um ou com o outro. Por isso que os nossos acordos municipais têm que ser ouvidos por vocês. A rede em Caxias, ela quer participar das eleições. Quer lançar candidatos a vereadores. Isso é possível, sabe o candidato a prefeito. Porque os problemas desse bairro aqui, onde nós estamos agora, foram um pouco falados por vocês, não foram? A questão, falta de lazer, falaram de saúde, educação, falta de creche, infraestrutura. Um dia desse, estava falando no telefone, você não tem como sair de casa não, senhor. Está tudo alagado aqui, como é que eu saio? Nós temos que adiar um compromisso, não tinha como sair. E as pessoas foram postando na internet. E Anderson, para quem não está, a foto são desesperadores, né? Esses problemas nós precisamos colocar nessas pautas, porque precisamos ter um candidato que levante essa pauta. Precisamos ter um candidato que vá à rua levantar as pautas que a rede acha importantes. Uma saúde de qualidade que atenda as pessoas de maneira correta, uma educação transparente, mas uma educação pública inclusiva, que traga, acima de tudo, liberdade para as pessoas se expressarem e uma educação que faça com que as pessoas possam sonhar e concretizar seus sonhos. Precisamos de um governo que você saiba o que faz com os seus impostos. Precisamos de um transporte público de qualidade, que nós pagamos caro por eles, mas eles são ruins. Nós precisamos de creche para nossas crianças, porque as mães estão no mercado do trabalho e precisam de seus filhos serem contemplados com as creches. Nós precisamos de candidatos a vereadores e prefeitos que façam isso. Nós queremos sim. Se alguém for falar com você, lembre-se, a rede tem essa pretensão. Mas ela sabe, nós sabemos acima de tudo que nós temos uma função, que é reestruturar a rede de Caxias. Não que o fato de lançar candidatos fique a segundo plano, não é isso. Nós precisamos participar do pleito de uma maneira, mas nós precisamos estar mais próximos de vocês de qualquer outra. E aí nasce uma proposta, na vez do Leandro, o Leandro está aqui agora, Leandro. Nasce a proposta, foi uma proposta em áudio, uma conversa informal, mas que eu gostaria de trazer a vocês e convidá-los. E claro, deliberar com vocês, se vocês pensam assim. Nós queremos marcar um domingo de feira lá em Caxias, que é um local, Anderson, com toda a feira, né, aglutina pessoas. Nós vamos montar o material, um prospecto, ainda mais uma missão da Rede Gás. Vamos fazer esse material e vamos explicar às pessoas o que é a rede. Quem é a rede do Caxias, o que nós queremos para o nosso município. Claro que nesse momento nós temos que falar do município. E se tiver qualquer tipo, a gente podia até ampliar isso, fazer um dia, no caso domingo, porque as pessoas vão até lá, mas irmos também aos bairros. Por exemplo, uma hora e meia antes da reunião, estávamos nos bairros distribuindo no comércio, nas casas. É uma proposta. De repente fazer, né, tomar a camisa da rede, a camisa preta muito bonita, que o pessoal gosta muito, e outras tantas que a gente pode fazer. É uma proposta que eu ia botar em pauta aqui, se vocês se interessariam. Rafael. Então, eu só queria fazer um comentário, né? Aqui no município a gente tem um histórico dos salvadores, né? Daquele cara que parece para salvar. Então tem uma enchente, não é que a prefeitura não saiba que existe aquele problema. Ela sabe que se ela não fizer um saneamento adequado, vai alagar, né? Todas as tragédias que nós tivemos aqui já eram previstas numa bacia, enfim, todo mundo sabe disso. Só que não faz porque é mais fácil ter o Salvador que vem aqui de olha, estou salvando vocês desse problema, enganando a população, né? A gente tem discussões, precisa aprimorar isso. Então a rede não quer se colocar nesse lugar, quer se colocar no lugar de dizer, olha gente, vamos fazer o novo, mas de forma que você saiba que é interessante fazer que é interessante você não construir ponte, mas atender a população. Ou seja, o que quer dizer construir ponte dá mais votos do que você fazer saneamento básico, por exemplo. Então, tirar essa lógica. Então, acho que isso é importantíssimo. Bom, e só para endossar, e aí, Samuel,
Então é isso, né? A reunião dos bairros e a feira e continua, desculpa. Sim, em termos de uma proposta que seria até uma consulta, você, o que você acha? É pela falta de experiência do tempo. Faria essa reunião executiva uma vez por semana e aberta, ampla, um debate de bairro, 15 dias. E fazer isso acontecer nos bairros. Propõe que a gente vá até a Xerém, porque nossa amiga lembrou muito bem, né? A disputa daqui para lá, imagina deles para cá. Imagina deles para vir daqui. Não só daqui, até lá em Sete Casas. Seria a próxima reunião daqui a 15 dias em Xerém. E seria muito importante a gente discutir um dever de escolha, uma questão, porque coitado, fui vítima desse gargalo social que a gente vive, urbano. E as pessoas aos poucos forem dando ideias de bairro, assim, nós temos outros filiados em outros lugares que podem abrir as suas casas, pessoas já se oferecerem, inclusive, faz aqui em casa. Temos um rapaz lá no 5 de maio, já ofereceu, faz aqui em casa, pode fazer, eu vou chamar as pessoas porque ele quer se filiar à rede, ele assinou pela rede, mas quer que as pessoas também conheçam. Qual é a função do vereador, por exemplo? Vocês sabem a função do vereador? Nós precisamos discutir isso. Qual é a função do vereador? Qual é a função do prefeito? Nós precisamos discutir isso de maneira ampla, para que você possa discutir no seu trabalho, para que você possa discutir na sua escola, para que você possa discutir com o seu vizinho. Acima de tudo, nós somos multiplicadores daquilo que acreditamos. E nós, assim como o Edgar muito bem lembrou, queremos convidar vocês a multiplicar esse projeto. É um trabalho árduo, desgastante, mas quem disse que seria fácil? Mas precisamos fazer. Melhor desconfiar quando for fácil demais. Tá? Justamente. O que vocês acham? Aprova essa questão da feira, que no caso do domingo que vem no carnaval, não teria a melhor coisa. Né? Vamos fazer isso para outra semana, para outro domingo, daí é tempo de fazer material, ou deixar para mais um do outro domingo, e a gente convida os companheiros todos também. O que vocês acham? Estamos falando exatamente... Uma semana depois do carnaval seria melhor para poder... Por exemplo, assim, domingo de carnaval agora é 7. Acho que ela quer falar ali, ó. Tá, pode falar. Nós dois estamos um pouco em dúvida. A intenção é, assim, de eleger alguém, ou alguém está se elegendo. O que você acha que é o correto? Na sua visão. Não, vamos botar assim, tá conhecendo, né? Vamos botar assim, a gente não tá sabendo quem é quem, vamos, né? A nossa dúvida é essa. Se vai vir alguém ainda, através dessa reunião, ou é alguém de vocês. Aí vamos botar assim, até agora a gente não conseguiu. Eu posso completar isso. Lembra quando começou a reunião e nós falamos que é a população que tem que decidir como a rede deve ser construída? Então, não existe alguém. Não existe. Vocês que vão trazer pra gente, entendeu? Através de reuniões, participando das reuniões. Como eu falei, brincando com todo mundo, discutindo. Ó, eu não gosto de fulano. Vamos trazer Beltrano, que Beltrano é melhor, ele tem mais a ver com o meu bairro. É melhor a gente escolher alguém que seja nosso, e essa maneira é interessante porque vai ter uma disputa, né? Mas isso é bom, Poder analisar bem. E essa questão, esse é o objetivo. Não é apenas, por exemplo, para uma candidatura. Inclusive, não é um pouco, não é só ela. É a cidade. É o bairro, gente, é o lugar onde nós vivemos. O futuro depende disso. Tudo que vai acontecer daqui para frente, tudo que vai mudar dentro do nosso bairro depende do que a gente fizer hoje. Das nossas escolhas, do que a gente pretende fazer, depende disso. Eu sei que isso é um... Eu esqueci o seu nome. Mas eu sei que isso é um pouco diferente. Nós estamos acostumados ao quê? Não pode ser mais do Você entra, alguém diz, olha, eu sou candidato, queria me apresentar, quero seu apoio, isso. Por melhor que seja a pessoa. Não estou dizendo que isso está errado, não. Mas nós estamos levantando aqui uma outra questão, que é... Lembra que eu falei que a gente quer participar das eleições de alguma maneira? Seja com uma candidatura a prefeito ou vereadores? A gente tem que nascer daqui. Tem que nascer das pessoas que aqui estão e que ainda virão. É diferente, porque a gente precisa acabar com essa ideia de que alguém vai vir e vai resolver os problemas. E esse alguém muitas vezes sabe que as pessoas gostam desse jeito, aparece dentro aqui, se faz de boazinhas,
mas na verdade estão traçando a elas próprias. Chega na eleição, elas vendem eu e você para um outro candidato. E nós ficamos a ver na vida. Essa política do mensalão, do petrolão, não chegou nesse nível de uma hora para outra. Ela começou nesse nível porque muitas pessoas se auto-intitularam os salvadores e começaram a achar que elas podiam fazer o que elas quisessem. Mesmo que elas... Já viu aquele termo? Ah, ele rouba, mas faz alguma coisa? Rouba mais faz. Esse roubo mais faz é a banalização da política, ou seja, ele é ladrão, mas faz. Não, a gente precisa de um cara que faça, mas tem que ser ladrão. Mas acima de tudo, precisamos que você, eu, mas aí terminou que o povo que escolheu. Isso aí. E aí ele aproveita para enganar o povo. E se o povo escolher, que é você ou o Ciro ou ela, né, vamos botar assim, vai ser decisão do povo. A pessoa vai acolher ela. É que a gente pensa que escolhe. A gente tem que saber analisar. Mas na verdade aqui, pelo que eu não sei se eu estou entendendo direito, vocês estão dando essa oportunidade. Lá fora eles não dão. Lá fora o político escolhe o povo. Aqui o escolho escolhe o político. E é uma maneira diferente, sim, mas por isso que é diferente. Porque nós não acreditamos no que está lá fora mais. Aqui tem algumas pessoas que já foram em outros partidos. Eu, Anderson, outras pessoas que estão movendo a rede já foram em outros partidos. Mas ela fala assim, olha, para ser igual a eles, nós ficávamos lá. Nós queríamos algo diferente porque nós acreditamos nisso. Uma palavra que eu ouvi do Molon um dia desse, não dá para mudar esse quadro que não for pela diferença. E é radical isso, né? Assim, poxa, ficou de louco, né? Agora, não é mais o político escolhe o povo escolhe o político. É isso mesmo. Uma senhora me parou no ponto de ônibus lá na Candelária, voltando de uma reunião na rede, e estava chovendo e ela falou assim, poxa, não tem um ponto de ônibus coberto aqui. Que absurdo, os políticos, está tudo ladrão. Aí eu falei, a culpa é nossa, nós votamos desse ladrão. Aí ela, mas ela não tem mais, acho que todo mundo é ladrão. Eu falei, aqui, a senhora é? Não. Então, já tem alguém para votar. Eu voto na senhora. Mas eu só teria só o meu voto, não, só teria o meu e o seu, porque essa senhora não é ladra. E ela ficou, depois assim, você via ela parada e tinha um rapaz atrás e falou assim, então nós é que temos que ser o candidato. E esse rapaz lá atrás falou isso, ele lembrou o seguinte, peraí, então se eles não servem e nós não somos iguais a eles, por que então nós não tomemos a rédea da política? É isso que eu estou fazendo aqui. E é isso que o Rio está tendo, Queimados, Canto Sul, Cabo Roxo, e tantos outros municípios estão aderindo a gente. Que vai até a casa das pessoas, aqueles que a gente escolher, né? Então, eu quero que ela faça uma reunião na minha casa, né? Não é, geralmente as pessoas vão em busca para que as pessoas aceitem fazer, né? A gente fica aquela apelação já, né? Sabe uma coisa que é interessante, Márcia? Inclusive, você pode ser candidata. A cara dela desse estado. mas sabe, ou você fortalecer alguém que te represente, ou você trazer suas propostas para representar as pessoas que estão fortalecendo a você. Eu já quis fazer até reunião de pessoas que já me pediram, entendeu? Mas, vamos botar assim, as pessoas porque que quiseram fazer, eu não quis. Eu simplesmente não quis abrir um espaço para poder fazer. Porque quiseram fazer. Vamos botar assim, eu queria algo como ele está falando, eu quero fazer. Porque aí você também vai apresentar as pessoas, eu vou falar com gosto para as pessoas que forem na sua casa. Não é mais uma mentira, mais uma... Pelo menos é aquilo que você está acreditando. E é você que vai ajudar a construir. Não existe uma pessoa, existe nós. Isso é diferente? É estranho às vezes? Para algumas pessoas sim. Mas, infelizmente, a gente não tem outro caminho que não seja o caminho de confiar no coletivo. Porque você tem que querer um pouquinho, né? Eu já trabalhei sempre em negócio de eleição, mas às vezes até minha filha falava, eu não entendo a senhora, porque eu queria trabalhar para fulano, mas não tinha mais vaga para me trabalhar. Aí eu pegava e não trabalhava. Elas falam, mas que importa é o dinheiro. Não. Eu gosto de trabalhar, tipo, então vai trabalhar pra mim, aí fiquei pra lá, né? Agora às vezes eu queria para aquele não podia. Assim, teve uma vez que eu fui.
trabalhar, eu gosto de um Reis, mas na verdade eu não queria. Aí eu ficava assim com a calzinha, ficava até que meio escondidinho, com vergonha, eu não sei porquê, mas não era aquilo exatamente que a gente estava, que eu estava querendo fazer, né? E tem uma coisa bem interessante que em 2010, por exemplo, que só com essa experiência, na campanha de 2010 da Marina, a gente, da Marina Silva, né, tinha as casas de Marina, que as pessoas abriam sua casa e faziam de forma criativa a campanha dela. Tinham pessoas que faziam stencil, produziam o próprio material para convencer as pessoas a votarem no projeto que elas acreditavam. Que é basicamente isso que está dizendo, que isso é possível. A rede, o que o Edgar falou é realmente verdade. A gente acredita que se não for divertido, não é sustentável. Mas então tem que ser... agora o povo, até na hora da eleição, que você está ali trabalhando, você pode reparar quando você passa na rua. Você vê aquela festa, os jovens que estão trabalhando, pegando papel, é aquela festa que se divertem. Exatamente. Aí você olha o outro ao contrário, as pessoas estão sempre assim, ó. E convence mais, né? Não estou com nada, ainda está zoando A proposta daqui seria 21, a gente fazer uma panfletagem sobre isso na feira em Duque de Caxias. Todo mundo de acordo? Sim. Aí daria tempo de poder fazer o material. Quem quiser ir comigo, já marco, vamos todo mundo de trem, tá? Daqui, mandando pra cá. Já vai completando, né? Já vamos daqui pra lá. Dia 21, a gente vai fazer essa mensagem. E no dia 15, é uma proposta de uma nova reunião e a gente precisa ver se consegue preencher aí o outro local. E aí a gente avisaria todo mundo que está pelo telefone, pelo WhatsApp. Queríamos convidá-los agora a comer um pedaço de bolo. Antes de terminar, eu queria fazer uma coisa. Então, gente, eu tinha lá perdida, não é porque foi perdida não. Eu queria agradecer que você ter aberto sua casa. Eu trouxe 2 camisas da rede para você presentear alguém, eu não sei o que você quer fazer, sei lá. São 2 camisas pequenas, por isso que não... Ó, pode... Vamos ver tamanho. Vamos começar tamanho, tamanho. Você tem as princesas e rainhas? As minhas princesas, Mas só tem 2, tá. Esse é o problema. Tá. Depois eu vou deixar aqui, depois a gente pode fazer uma baby lookzinha aqui, eu arrumo vocês vão ficar lindas. Ok? Preparando pra feira. A gente vai pra feira assim, ó. Dá pra 2 princesas aqui. Depois a gente vê quem vai caber. Legal, obrigada. Nós convidamos vocês para desculpar da confraternização rápida. Desculpe o avançar da hora. Acabamos começando um pouco mais tarde para a questão até mesmo de trânsito para vir aqui. E nós estamos convidando vocês já para o dia 15, fazermos uma nova reunião. A Flávia, as pessoas que estão aqui, é responsável por avisar o local. Acredito que ainda essa semana nós já vamos saber local e horário, para que a gente possa ter tempo de fazer. E a gente ligar todo mundo. E convidá-los também aqueles que conheceram a rede. A rede é isso que vocês estão vendo aqui, são as pessoas, é essa a ideia, a se filiarem. Nós temos algumas fichas de filiação ali e nós vamos estar aqui à disposição de vocês se filiarem. Se quiser fazer isso agora, a gente já faz nesse momento. Já faz nesse momento. Se quiser fazer depois, me procura aqui em casa que eu faço para vocês. Tá legal? Ok? Convido o pastor. Pastor? Tive que ir embora. Agora então vamos... Aí nós começamos a oração, terminamos a oração. Vamos lá. E que o Espírito seja esse mesmo, Espírito de diferença. Um Espírito de mudança. Nós somos... É na rede que eu vou ficar. Essa rede é o meu lugar pra cuidar. Que dias melhores não demorem a chegar. Muito além de belos pensamentos, a força dos bons sentimentos haverá de nos fazer lembrar que riqueza é pra compartilhar. Vem pra rede, vem você também. Rede é o sonho de fazer o bem do jeito bom, de coração aberto à esperança que o futuro nos aponta.